Oi, gente, tudo bom? Cláudia Pedral, terapeuta ocupacional, do Pé de Galinha Não Mata Pinto, educando filhos, trazendo para vocês hoje uma reflexão muito séria que eu tenho feito a respeito daquilo que se chama hoje feminicídio, do que as pessoas vêm falando sobre isso, né? E que vêm pensando muito sobre o porquê dessa quantidade e essa violência de crimes e de assassinatos e de violência contra a mulher que vem acontecendo. Lógico, evidentemente, que isso me atinge mortalmente, frontalmente, estando eu na condição de ser mulher e de alguma forma ter passado por uma relação abusiva, da qual não me deixou nenhuma sequela, mas que hoje eu entendo como abusiva, né? Eu tratei de uma outra forma na época. Bom, eu fiquei muito pensando nas minhas falas. Uma coisa que eu chamo muito a atenção de vocês, que eu falo sempre para os meus pais, que eu acho que eu já falei várias vezes no canal, sobre o fato do limite e dessa criança que ela se impõe aos pais. A gente conhece hoje como a síndrome do reizinho, as relações permissivas que os pais têm oferecendo para as crianças, um pouco de ser refém dessas crianças, às vezes, como às vezes a gente vê pais que chegam e dizem, eu não sei mais o que fazer, né? Ele é impossível, ele só faz aquilo que ele quer, ele manda em mim, ele não me obedece. E eu costumo dizer para todos vocês, né, que não existe criança que seja indomesticável, indomável, que seja absolutamente incontrolável. Não existe isso. Essas crianças, elas na verdade, elas não foram preparadas por conta de determinadas relações educacionais de laissez-faire, de permissividade, ou de achar que tem que deixar o filho fazer tudo o que ele quer. E a gente começa a perceber que essa criança, ela começa quando toma fôlego, aos 10 anos, 8, 9, 10 anos, ela começa a tomar fôlego, esse pescoço começa a endurecer, a criança começa a ir para cima dos pais. Lá atrás, ela batia na mãe, ela batia no pai, batia no irmão, ela também batia na professora, batia nas tias da escola, nas auxiliares, às vezes batia nas crianças, mas a maior parte das vezes também ela agredia a esse adulto. E ela cresce. E essas vezes os pais se revoltam porque meu filho não faz isso, porque meu filho aquilo, mas ele bate em casa na mãe, ele bate no pai, né, bate nos avós, e as pessoas começam a dizer, meu filho, não faça isso, e aquela coisa, e vai, e não toma a posse dessa situação e deixa essa coisa crescer. E esse indivíduo, ele começa a crescer porque esse cérebro e esse indivíduo, ele entende que aquilo ali é normal, que as pessoas têm que obedecer a ele. Minha mãe obedece, meu pai obedece, então todo mundo vai me obedecer. E quando essas pessoas não obedecem a ele se insufla contra essas pessoas. Ele vai de encontro a essas pessoas com o dedo na cara, com palavras às vezes de baixo calão ou então ofensivas. Elas batem o pé, elas saem. Às vezes elas vão para casa e o pai vem e diz que meu filho foi agredido, meu filho não foi respeitado, meu filho isso, meu filho aquilo, porque também não quer mais confusão. E isso vai se repetindo e vai se repetindo em outras escolas, em outros lugares. E ele usa de palavras de baixo calão, ele usa de palavras ofensivas com as pessoas, ele faz isso com a vizinha e a coisa vai crescendo, os pais vão ficando refém cada dia que passa, chega uma hora que esse controle efetivamente não vai mais acontecer. E eu costumo dizer que a gente tem um prazo de até pelo menos 14 anos para isso ser absolutamente reconhecido como autoridade de filho para pai ou mãe, né? Os pais de modo geral. E isso não acontece, então se insurge esse sujeito ou essa sujeito, né? Imponderado, sem limite, sem ideia de respeito, não tem reconhecimento de autoridade, foi pulando de escola em escola porque ele era vítima. Então agora, quem é esse cara na sociedade? Quem é essa mulher na sociedade? Quem é esse sujeito perante as relações outras com mulheres
E aí, eu nunca respeitei minha mãe, não respeitei minha professora, meu pai sempre me deu razão, disse que eu era assim, que eu estava certo, que eu era vítima. E aí, como é que vai ser, como vou ser eu nessa relação com uma mulher que não me obedece, ou que não me atende, ou que eu acho que ela pode ser vagabunda e eu não quero que ela seja, porque eu quero ela pra mim. Então eu começo a trabalhar com domínio. E se eu não vou com domínio da força, se eu tiver medo de perder, se eu querer aquela pessoa pra mim, eu vou começar a trabalhar com ofensas, eu vou começar a diminuir ela. Porque em algum momento também lá atrás, além de toda essa relação de permissividade, também a gente tem uma outra vertente, que é a relação da violência. Meninos ou meninas que passam por esse momento de violência, pais muito violentos, não dão limite, mas são autoritários, e eles se insurgem para essas crianças de uma forma violenta, agressiva, e batem, e brigam, e usam de recursos como reforço negativo, que antigamente se usava muito. Você é um burro, você não vai para lugar nenhum, você não vai crescer, você é isso, você é aquilo, inclusive com as meninas também. E aí começa a ter a baixa estima. Então a gente tende aí os dois lados, tanto aquela mulher que se fecha, que se amargura e que acha que tá certo essa questão e termina aceitando uma relação como essa, e um cara extremamente agressivo porque ele recebeu isso como referência. Então eu vejo as pessoas perguntando quando isso vai acabar, como isso vai acabar, o que é que tem que ser feito para que isso não continue acontecendo dessa forma e na quantidade do que nós estamos vendo. Vamos aumentar a lei, vamos apertar, mas gente, tudo está na educação, está lá atrás, está nos exemplos, está na maneira como a gente tem passado para os nossos filhos o que é ser um cidadão. Está muito longe da gente ficar tapando tudo o que acontece ao redor dos nossos filhos, tentando dizer para a sociedade que eles são os certos em tudo, mesmo que eles estejam errados. Passando a mão pela cabeça, achando que isso é ser um grande pai ou uma grande mãe. Com medo o tempo inteiro de ser amado ou não amado pelos seus filhos, quando na verdade amor não tem nada a ver com isso, gente. Amor é a vida toda que a gente tem, da maneira como a gente cria, e essa relação lá na frente, quando a gente vai ser mãe, quando a gente vai ser pai, que a gente olha para os nossos pais e a gente dá um valor maior. Parece que todo mundo se esqueceu tudo que viveu e passa a ter uma relação de benesse e de muita permissividade com esses filhos, empoderando de uma forma negativa. E, sinceramente, criando essa geração que se sente no direito de bater ou de matar um ser humano que não o quer. O empoderamento e essa forma de viver não está dentro de status social nenhum, gente. Está em todos os lugares. Quem trabalha com educação, tanto na rede pública quanto na rede particular, percebe que isso é uma verdade. Modismo? Não sei. Mas triste. Uma triste verdade. Então eu tenho pensado muito sobre essas coisas que a gente tem vivido, triste, muito triste, mas que se a gente for futucar, a gente vai ver onde é que está o histórico dessa criança. Ou ele foi abusado de alguma forma, numa relação parental agressiva e violenta, ou ele foi extremamente beneficiado por uma relação de, como se diz, pais extremamente permissivos, que se tornam muitas vezes reféns desses filhos e que muitas vezes chegam para nós terapeutas sem saber o que fazer, porque já não sabem mais como controlar os seus filhos adolescentes. E aí é um pouco, eu não diria tarde, porque nunca é tarde para nada, mas é tardio no sentido da gente retomar esse processo como controle nas mãos, porque eles hoje são seres pensantes, quando a gente pensar que eles são adolescentes pensantes, conflituosos, estão indo de encontro a tudo aquilo que eles recebem naquele momento, porque eles precisam disso, faz parte da nossa adolescência, e eles vão de encontro a esses pais de uma forma, às vezes, muito mais violenta do que a gente imagina e muito próximo das drogas. Então, fica a minha reflexão sobre a educação,
Tem um jeito da gente melhorar toda essa geração, tem um jeito da gente começar a repensar tudo isso que está acontecendo. Se tudo nessa vida, tudo, é um país em desenvolvimento, uma cidade em crescimento, uma geração de forma positiva e trabalhando de forma positiva para um mundo melhor, tudo isso passa por uma coisa chamada educação. Não é longe do que nós estamos vivendo, de que essas pessoas que estejam usando da força bruta, não falo só homem não, mulheres também, que acham que bater nos homens também resolve. Eu sou absolutamente contra isso, eu não acho que ninguém tem que bater em ninguém. Uma relação que um fica estapeando o outro é uma relação de desrespeito total, mas se essas pessoas não conheceram respeito em casa, e não tiveram respeito em casa, porque uma relação de autoridade, gente, é uma relação de respeito. Uma relação de autoridade é uma relação de troca, acima de tudo, de reconhecimento de papéis. Porque quando ela se embola com autoritarismo e um fica gritando o outro ou disputando para ver quem é que manda mais, se eu ou se meu filho, já não existe mais respeito. Então lá na frente, são esses casais que se estapeiam e que acham que isso é muito normal. Então fica aqui a minha reflexão, né? Já tem tempo que eu tô querendo colocar isso, postar isso no canal. Eu acho que isso vai chocar um pouco, mas daqui a pouco tá todo mundo falando sobre isso, porque é assim que acontece. Mas eu quis trazer isso para vocês logo, que é um pensamento que eu tenho tido. Tá na hora da gente repensar a educação dos nossos filhos. Tá na hora da gente realmente colocar como uma força vital para que a gente tenha melhores momentos no desenvolvimento e na instalação da cidadania dos nossos filhos, é educação. Fica aqui a minha reflexão, um beijo no coração de vocês, a gente tá junto. Vai lá, dá um like e assina, inscreve-se no canal que a gente cresce junto. Beijo, a gente se vê juntos sempre.